Já. Vou tentar colocar. Gente, nossa, tô numa correria, arrumação de mala. Achei que eu não ia conseguir chegar a tempo. Oi, Oi, Lau, tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Bem-vinda aqui. Obrigada, Muito obrigada. obrigada Boa por noite a estar aqui. todos aí. Tô aí. Estreando, né, a minha primeira live. Eu acho que eu já participei de algumas, tudo nas últimas semanas. Eu nunca tinha participado também. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo uma aqui no meu Insta. E o tema é muito especial, né? Ele gera desde quando eu nem dividia no Instagram para as pessoas mais próximas, para as minhas amigas, no próprio trabalho. Quando eu contava da minha decisão de morar fora, vinha muita curiosidade de, tipo, como, da onde veio essa coragem? E quando eu falo do nosso processo, do coach financeiro, todo mundo fica muito curioso. Então, eu achei muito bom te chamar para, enfim, né, você Obrigada. também dividir aí um pouquinho de É, como foi o nosso processo e como que é o seu processo também, né, com outras é, pessoas. Um minutinho que o Marcelo vem me trazer. Obrigada. eu Você já. consegue acender essa luz aqui? Ó, Essa luz. Desculpa, com o tempo, com as lives, você vai acostumar sempre a ter um copinho d'água do lado. antes, né? É, e bem Aqui foi importante. super com emoção, não muito. Melhorou. Não muito diferente da minha vida, mas assim, quando eu olhei, E era as tipo 15 crianças. minutos pra live, eu tava arrumando mala, porque amanhã a gente vai Ah, embora tá, daqui. BH. Amanhã a É. gente vai pra BH. Bom, mas eu acho que, bom, eu vou começar contando para as pessoas um pouquinho desse processo, e Uhum. aí vou também te perguntando, e você vai me lembrando aí de como é que foi esse É, nosso processo. sim. Tá? Eu É, e abri até um se quadrinho de alguém tiver. perguntas É. também. Ah, ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida aí na live, quiser perguntar, né? Pra Paty, pra mim, Isso aí. E aí vamos no lá. final a gente vai lendo as perguntas e respondendo. Aham. Mas tudo começou com uma vontade minha e do Marcelo muito grande de em algum momento morar fora do país. Isso é nosso. Então, assim, algumas pessoas perguntam, mas por quê, né? O que vocês estão buscando fora do país? E isso era algo bem combinado, assim, antes, logo quando a gente se conheceu, que foi lá do outro lado do mundo, foi na Austrália, a gente tinha essa vontade de voltar. Mas era aquele sonho, como a maioria dos nossos sonhos, né, de todo mundo, que a gente vai deixando. E a gente fala, não, é um sonho, mas quem sabe um dia. E aí a gente estava nessa de quem sabe um dia, e eu tentando muito pela empresa que eu trabalhava, uma multinacional, com muitas oportunidades fora, e estava deixando a vida me levar nesse sentido, né? Então, assim, crescendo muito na carreira, trabalhando muito, me dedicando Bem, muito à tava bem aqui no maternidade. Brasil, né? É. Estava super bem, num contexto assim, se fosse o meu sonho, né, morar aqui, ter uma mega casa e tudo, eu ia batalhar para isso, eu estava no caminho para isso. Mas ainda assim, alguma coisa lá dentro falava, não, a gente quer ir para fora, nossas conversas eram sempre sobre isso, a gente tinha essa vontade de ir explorar o mundo, não tem assim um lugar específico que a gente queria, então não é sobre o lugar que a gente vai, é sobre o que a gente busca, o estilo de vida, a qualidade de vida. E aí, a gente tinha esse sonho, mas ainda muito, né, assim, no ar, quando a gente começou a fazer o coach financeiro com você por outra razão. A gente começou a fazer porque a gente era péssimo em administrar nossas finanças, tanto eu quanto o Marcelo. Então a gente, o dinheiro, assim, sempre dava para tudo, a gente fazia o que a gente queria, mas ao mesmo tempo eu não investia, né? Ou então eu até achava que não investia nada, depois você foi me ensinar que algumas coisas eu estava investindo, como a previdência, por exemplo. Então assim, eu não sabia muito, assim, eu deixava, né, a vida Ah, levar. Para mim, investimento era salvar dinheiro na minha poupança. E aí, quando a gente começou o processo, você fez aquela pergunta pra gente, tá, o que vocês querem daqui 5 anos? E aí a gente olhou um pro outro, e é muito eu importante lembro. dizer, é muito importante dizer, foi essencial ter feito eu e o Marcelo juntos. Porque se fosse só eu, na hora que eu fosse responder qual que é o nosso sonho, eu estaria puxando mais para mim. Se fosse só Sim. ele estaria puxando para ele. Então, nós dois, aquela primeira pergunta que você fez, ela foi crucial para a gente conversar depois disso. É isso mesmo? O que a gente quer? Então, e não é um coach, só o coach de vida, que ele te faz essa pergunta
para você ter um norte. É uma pergunta para saber onde que eu vou colocar meu dinheiro, né? Assim, onde que eu vou investir esse dinheiro. Então, como vou isso planejar. Exato. E foi muito bom, porque para o Marcelo, que é um pouco mais cético, um pouco mais difícil com essas questões, né, de coaching, para ele ter a pegada do financeiro e a gente está fazendo esse trabalho para investir o nosso dinheiro, abriu a cabeça também. É, porque tangibiliza, né? Não fica só no mundo das ideias, né? A gente trabalha o autoconhecimento, né, outras coisas, mas também trabalho racional, metas, né, onde a gente vai colocar o dinheiro. E você sabe exatamente como pegar os dois lados, né? O lado que vai falar mais das crenças, de como a gente quebrar padrões, de como as nossas crenças com dinheiro limitam a gente. E na hora que eles começam a ficar desconfortáveis, você vem com o racional, né? Mas olha aqui. Olha porque aqui eu falo que o medo de tomar as decisões vem de duas coisas. É falta de informação, que eu acho que tinha bastante, né, de vocês, de investimento, de como fazer um planejamento, e crenças. Né? Então dá para trabalhar os dois, né? E geralmente o homem tende mais para a informação, mais para o lado racional. Então, o processo é legal trabalhar os dois. Isso foi sensacional, ter sido nós dois juntos. E aí, naquele momento, a gente falou, não, então tá. Então, o nosso plano, por mais que a gente esteja aí pensando no investimento, onde a gente quer chegar daqui 5 anos, onde a gente quer chegar, quando a gente quer ter a nossa independência financeira, todo o conceito mesmo de independência financeira, a gente foi aprendendo. E foi conversando entre a gente. E aí, naquele momento, a gente falou, tá, então, agora que a gente tem tudo muito claro, a gente quer ir para fora do Brasil e eu não preciso depender da minha empresa, né? Que eu ficava lá todo, né, assim, querendo... que fosse daquela forma, né? E nunca... eu não posso dizer que teve algum momento que eu quis sair da empresa e me sentir presa, não foi isso. Mas eu esperava o momento de ser mandada para fora do país pela empresa. E eu ia deixando a vida passar. Pode ser que esse momento ia chegar daqui 10 anos. Sim. E aí ter a consciência e saber das nossas finanças, de que era possível fazer isso antes, foi assim, a maior sensação de liberdade da vida. Então isso foi crucial para a gente tomar a decisão. Então, quando a gente decidiu, era assim, tá bom, vamos começar a nos planejar e daqui 2 anos a gente vai. E aí veio tudo acontece por uma razão, e nesse mesmo momento a minha empresa estava mudando para São Paulo. E quando ela falou que estava mudando para São Paulo, na hora eu liguei para a Lau, né, Lau? E falei, Lau, e agora? Me ajuda aqui a analisar, né? No meu cenário, que eu tô querendo ir para fora em algum momento, indo para São Paulo agora, nessas condições, o que a gente faz? E aí a gente analisou juntas e viu, não fazia sentido nem a nível pessoal, e isso é muito bacana da Lau também, né? Que não vai olhar só para o dinheiro, mas é isso que vocês querem mesmo, né? Não é só o custo de vida em São Paulo, o custo de vida lá fora. Feliz, né? Vocês vão conseguir ser felizes lá e ainda fazer o movimento de morar fora. E aí a gente decidiu que não, que a gente então ia fazer direto o movimento para fora, sem ir para São Paulo. E aí foi que as coisas começaram a caminhar. Eu tive ainda, né, comuniquei isso na empresa no início do ano passado, e a gente teve mais 1 ano para se planejar. Sabendo, né, agora muito mais claro o que entrava, o que a gente tinha que investir, onde que a gente ia colocar esse dinheiro, se era um investimento de longo prazo, de curto prazo, como que eu ia resgatar esse dinheiro, né? Isso foi importante, né? Porque a partir do momento que vocês decidiram que vocês queriam mudar, né, vocês começaram a mudar o comportamento, né? De observar os gastos, né? De fazer a planilha dos gastos, de poupar. Né? Às vezes, se tivesse passado todo esse tempo e fizesse planejamento agora, vocês teriam, às vezes, gasto todo o dinheiro que a gente começou a poupar lá de trás, né? Que foi acumulando para ter uma reserva hoje para vocês irem tranquilos. Né? E o que eu mais gosto disso é que aquele conceito de poupar não é o conceito de passar nenhuma vontade ou passar nenhum perrengue. A gente nunca fez isso, e é tão rico essa experiência do coach financeiro, porque você pergunta pra gente, mas o que vocês gostam de fazer? Por exemplo, eu gosto de comprar produtos saudáveis. Eu gosto de ir no supermercado bom. Eu gosto de ter produtos mais saudáveis, que muitas vezes podem ser mais caros, mas isso eu não quero abrir mão. Então, talvez o meu gasto do supermercado vai ser maior do que de outra pessoa que está poupando de outra forma, né? Que não faz tanto sentido, né? Então, tem que fazer sentido, né? Não é gastar... A gente não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo nessa vida, né? Nem a pessoa mais rica pode ter tudo, né? Então, é identificar o que vocês gostam, né?
e priorizar aquilo para ter qualidade de vida, enquanto planeja o que vocês querem lá na frente, né? Exatamente. Então, eu viver bem todos os dias. E o legal foi também, eu acho que você podia contar um pouquinho também pra gente, para todo mundo saber também, que foi a experiência que eu tive, que a partir do momento que eu falei, tá bom, a gente vai lá para fora. Como que eu calculo isso, assim, quanto tempo eu tenho, quanto tempo de sabático eu posso tirar esse meu dinheiro, porque eu não quero torrar meu dinheiro para ficar lá numa experiência. Então, assim, como que de forma segura financeiramente eu consigo tirar um sabático? Sim. E quanto tempo eu tenho? Como que a gente calcula isso? Eu vou passar perrengue lá? Eu vou ter que gastar pouco lá? Eu posso manter minha qualidade de vida? E isso tudo foi muito importante para minha decisão. Até para... Porque às vezes as pessoas mudam, né? E você tem que pensar, minha qualidade de vida hoje é muito boa. Será que vai ser melhor lá? Vai ser pior? Você tem que saber, mais ou menos, né? E aí foi importante que entender como que é a qualidade de vida de vocês aqui no Brasil, que vocês eram bem felizes, né? Como que vai ser lá na Europa, para ter uma qualidade de vida parecida, né? Morar bem, comer bem, né? Então a gente viu primeiro aqui no Brasil e começou a comparar com a Europa. E aí uma dica que eu dou, até eu vou copiar o link aqui no grupo. Deixa eu só comentar aqui. Esse é um dos sites, tem vários sites, mas esse site é bem legal. Que dá para você comparar o custo de vida em várias cidades dos países, né? Então a gente começou a olhar na Europa, né? Qual que é o custo de vida em Bruxelas, em Ghent, em vários países ali, Bélgica, Holanda, né? E aí a gente viu que, por exemplo, às vezes tem gente que pensa assim, a Europa é muito mais barato porque você não paga escola, você não paga plano de saúde, mas tem algumas coisas que são bem mais caras, né? Comida... Tipo aluguel. Aluguel, comida é bem mais caro, né? Então, às vezes compensa você não pagar a escola, então não é bem assim. Então, é interessante você saber qual é o custo de vida lá. Outra coisa, conversar com pessoas que moram lá, né? Então, você tem seu irmão que está lá, que pode contar como que é o dia a dia, quanto mais ou menos gasta. Amigos, eu sei que você tem muitos amigos lá. Quanto que gasta mais ou menos com aluguel, com comida, né? Com passeio, essas coisas. Então, é importante ter esse valor do tipo, qual que é a vida que eu quero ter lá na Europa? Pronto, definimos, né? Qual que é a vida que você quer ter lá. Tá, e agora? Nós vamos definir uma reserva de quanto tempo, né? E aí a gente definiu que o ideal seria 1 ano, no mínimo. Né? E lembra que no início eu estava com um pensamento de, não, eu quero ir para um lugar já, onde a minha reserva de emergência vai ser 6 meses, porque eu vou chegar procurando emprego, eu vou chegar querendo me recolocar, eu vou chegar e já vou tentar ser gerente de RH de alguma multinacional. E isso mudou ao longo do tempo, e foi bom, porque no nosso plano nada mudou, porque a gente tinha os 6 meses, mas a gente fez ele muito mais folgado para mais de um ano. Né? Então, isso possibilitou que eu mudasse. E hoje, né, hoje eu até anotei aqui, né, por exemplo, hoje a gente tem 1 ano, né, a meta nossa, mas a gente tem vocês têm uma reserva muito maior, né, e aí a gente foi colocando os investimentos de acordo com isso, né, então para esse 1 ano, investimentos mais de renda fixa, mais conservadores, que rendem acima da CDI, né, que vocês não vão perder na hora de resgatar e vai ser fácil de resgatar. Né? E aí uma coisa importante também que eu anotei, por exemplo, quando for para, né, a pessoa que fizer essa mudança, no caso vocês, né, que vão fazer, ter a conta da corretora funcionando bem nesse período, né, até 1 ano dá para ficar como não residente aqui fora do Brasil, então não precisa de fechar a conta na corretora, não precisa de fechar a conta no banco, né, dá para continuar investindo aqui, até definir isso, né, então até definir, nós vamos ficar aqui na Europa, não, nós vamos para outro lugar, nós vamos... Né, definiu e aí faz as mudanças, né? Então dá para continuar investindo e resgatando esse investimento, né? E gente, de verdade, se não fosse isso, se não fosse esse processo, além de eu não ter tido, eu não ia ter coragem, porque eu não ia saber que eu poderia. Eu fui uma pessoa que sempre nunca tive dívidas, eu sempre trabalhei muito bem com o meu dinheiro, mas nunca tive a cabeça de investir, assim, de investir meu dinheiro ou de fazer ele aumentar. Eu vivia muito bem com o dinheiro que eu ganhava no mês. Então, para mim, eu dependia, né? Todo o meu estilo de vida, as coisas que eu gostava de comprar, fazer, eu dependia daquele meu salário. Então, para tomar uma decisão de ir para fora, quando você pensa desse jeito, você fala, tá, mas e aí? Eu não posso ficar eu não posso viver sem esse dinheiro. E quando eu comecei a fazer o coach financeiro, eu vi que
nossa, ele pode ser muito maior. E eu não precisei abrir mão de nada. Eu só comecei a ser um pouco mais consciente. Eu não precisei cortar nada. Eu só precisei de mais organização. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a organizar, olhar, colocar ali, e não fazia planilha todo dia, não faço isso, mas comecei a perceber e me conhecer mais a forma com que a gente gastava em casa e comecei a todo o dinheiro, ao invés de, a Lau me deu essa dica, ao invés de o que sobrar investe, na hora que você recebe já investe. Investe primeiro, Depois disso, eu tinha os meus gastos, né? E nunca faltou, assim, nunca foi algo que... Sim, não vamos fazer 3 viagens, não vamos fazer uma viagem, agora não vamos para essa, né? Assim, tem um aniversário de uma amiga em BH. Não dá para ir, a gente agora tem 4 crianças. Então, assim, tinham escolhas, mas na hora que a gente realmente sabia ali, né? Pesar, a gente fazia o que a gente queria fazer. E aí, para mim, tomar essa decisão foi só depois disso, assim, de saber que era possível financeiramente, saber que tinha essa possibilidade de ter uma reserva financeira. E eu tô falando isso porque as pessoas, às vezes, chegam aqui e estão falando, nossa, mas então tinha esse dinheiro. A minha sensação é que não tinha, que tinha o dinheiro de todo mês. Era só o dinheiro do mês. E com esse processo com a Lau, eu comecei a perceber o quanto, nossa, eu vou poder... Era assim, quando eu e o Marcelo, a gente olha, a gente fala, não, a gente se sente até bem. Então, que bom que a gente vai poder ficar agora esse tempo no período sabático, né? E eu, no caso, algumas pessoas perguntam, e aí, Paty, como que você vai viver lá? Como é que vai ser essa questão do dinheiro até você conseguir se recolocar? Essa questão vai ser, o Marcelo ainda continua trabalhando, então o Marcelo trabalha remoto, ele vai continuar trabalhando remoto e a gente vai usar um pouquinho da nossa reserva financeira para manter a qualidade de vida que a gente quer. E essa qualidade de vida que a gente quer, e aí já indo até para um outro lado, assim, mas mais o meu estilo de vida, mais o que eu estou buscando nessa mudança, não é, por exemplo, na minha casa aqui no Brasil eu tinha uma funcionária, né, que vinha, que limpava a casa. Não é que lá eu vou querer ter, não é isso. Não é isso que eu tô, né? Lá eu vou colocar a mão na massa, lá eu vou fazer mais coisas, eu vou mergulhar na cultura do país, e é isso que eu tô buscando. Mas eu quero manter um certo... poder passear, comer fora, né? Coisas que... até porque eu tenho 2 crianças, não dá para eu ir para passar perrengue, né? Assim, perrengue de meu Deus, e agora? Temos que dormir todo mundo num apartamento de um quarto, não é isso, né? E eu acho que isso é o que muita gente às vezes fica com medo, né? Eu tenho filhos, e aí, né? E aí é aquilo que você falou, a gente trouxe as informações que vocês não tinham, porque estava tudo espalhado, né? Às vezes vocês não conheciam, a gente conseguiu investir muito mais nesse período que a gente foi planejando, né? E saber como que vai rendendo dinheiro e vocês vão resgatando, isso dá uma tranquilidade. E outro ponto, eu acho que são as crenças, né? Vocês ter crenças positivas, né? Porque se você acredita que no seu potencial, você sabe que a qualquer momento você vai arrumar um emprego, você vai conseguir, né? Você não fica, meu Deus, não vai dar... Porque se a pessoa tem uma crença, não, para mim nada dá certo, eu falo, não vai dar certo nem aqui, nem na China. Né? Não é o lugar que vai fazer, né? Então tem que mudar esse para mim é o principal. E eu acho que esse foi logo no inicinho, né? No inicinho do seu do coaching, né? Logo nas primeiras sessões a gente fala das crenças. E é engraçado, ainda mais fazendo eu e o Marcelo juntos, que temos crenças diferentes em relação ao dinheiro, a gente tem um olhar diferente para o dinheiro. Enquanto para ele, nós dois somos tranquilos em relação a, né? Vamos fazer o que a gente quer, e a gente nunca o dinheiro nunca foi o que guiou a gente usa o dinheiro, né, para ser feliz, mas não depende, assim, a ponto de ficar, né, nessa preocupação, mas a gente tem crenças diferentes. Então, para mim, até por isso eu acho que eu era tão desapegada de investir tudo, porque para mim, assim, eu sempre fiz o que eu queria fazer. Sempre vai ter, né? E sempre vai ter dinheiro. E sempre, e não era, agora tá, Paty, tá bom, tava num cargo super bom de gerente numa multinacional, agora, mas desde que eu comecei, na época que eu era analista, ou nos meus primeiros empregos, eu não tinha essa preocupação com dinheiro, eu ganhava e gastava o que eu precisava, mas sem fazer dívidas, fazendo o que eu queria, priorizando, nunca fui gastadeira, desenfreada, eu gosto muito do estilo minimalista, eu compro aquilo que me faz bem, mas eu não gosto de desperdício, eu odeio desperdício, não me sinto bem.
também. Então, assim, hoje eu quero sair e quero aproveitar, quero tomar um bom vinho, quero beber com as amigas e ainda quero até pagar hoje mais para alguma amiga. Faço, se eu quiser fazer, assim, eu me sinto bem e faço. Então, nunca senti que eu, sabe, assim, meu Deus, agora que eu paguei R$ 50 a mais na conta aqui, tô ferrada, vou ficar sem R$ 50 amanhã. Não, e é esse tipo de pensamento, ó, tem até umas colocações aí. A Paola falou, meu receio é o retorno do período sabático, conseguir recolocação. E é exatamente isso, é o pensamento, o sentimento que você tem. Se você fica o tempo todo, meu Deus, esse período sabático é porque eu tô sem emprego, meu Deus, tô sem emprego, e quando eu voltar, como que vai ser? Não, é um período de experiência, é um período de crescimento, de aprendizado. E eu acho que para a Paola, eu posso até dizer como RH, né? Assim, com toda a experiência que eu tive em RH. O período sabático, ele pode ser tanta coisa, assim, eu acho que é tanto aprendizado que você pode trazer. A gente já passou por tantos momentos profissionais, pensar que na época dos nossos pais, era bem visto quando você ficava em uma empresa 30 anos, e se você picasse de empresa, era mal visto. Hoje, se uma pessoa fica 15 anos na empresa, você já fala, tá, mas será que essa pessoa tem potencial para mudar, para conhecer? Sim. Então, assim, um período sabático nos dias de hoje, com tanta coisa para a gente estudar online, tanta coisa para a gente se capacitar. Por que eu estou fazendo esse período sabático? As competências emocionais, hoje, elas valem muito mais. Muito mais, sim. Então, esse receio eu não tenho. Eu tenho receio, eu tenho de não querer voltar exatamente para onde eu tô. Então, assim, eu fico assim, gente, será que eu vou aproveitar esse meu período sabático para acabar mudando de carreira? Não sei, sabe? Mas quem algo sabe, que eu começo a pensar. Olha que surpresa maravilhosa. Né? Exatamente. Mudanças. E isso que é interessante, porque olha só, quando a gente começou o processo, a situação era totalmente diferente, né? Você estava esperando ir pela empresa. Na hora que a gente começou a focar em autoconhecimento, em vez de focar, vou pela empresa, as coisas foram se resolvendo. Então, eu falo, é confiar realmente que as coisas se resolvem. Às vezes não do jeito que a gente quer, né? Mas as coisas se resolvem, né? E aí, até, voltando aqui, uma pergunta aqui da Nutri Kaof, né? Ela pergunta, você já contava com o dinheiro do seu acerto, decisão? Não, a gente não contava. Quando a gente montou a primeira reserva, a gente não contava, porque até então... Eu ia pedir demissão. Iria pedir demissão para fazer essa mudança. Mais pra frente, não era mais nada pra frente, assim. Era assim, o plano começou pensando, então tá, a gente quer estar, daqui 5 anos, a gente quer estar morando fora. Então tá, daqui quanto tempo vocês pensam? Tô super bem na empresa, tô com um cargo muito bom, então eu quero ficar mais uns 2 anos, e se a empresa me mandar, melhor ainda. No momento que eu decidi, se a empresa não me mandou, eu não estou tendo mais oportunidade de crescimento aqui, eu ia pedir demissão. Mas eu não estava nem pensando nisso ainda. Sim. Quando veio a proposta da empresa, né, de desligar, enfim, quem não quisesse ir para São Paulo. Então, isso entrou e acelerou, e por isso que deu para a gente antecipar os planos. E olha, eu acredito muito nisso, né? Porque você deixou de focar naquilo, não, tem que ser dessa forma. A gente começou a focar em outra coisa e as coisas foram se resolvendo, né? E aí veio ainda a gente já tinha feito planejamento, teria uma reserva para 1 ano, agora com a rescisão, né, vocês já têm a reserva de emergência, que é o que todo mundo tem que ter, já tem a reserva para comprar uma casa, para dar entrada numa casa, né? Então mudou totalmente, né? É verdade. E até pegando essa da Nutri que perguntou exatamente isso, agora eu fico sempre me colocando também no meu lugar de RH. Não, e como pessoa, não fica pensando em ser demitida, sabe? Eu preciso do dinheiro da demissão. Porque isso é energia mesmo de, sabe, se realmente tá ruim, toma uma decisão, é só se planejar, né, Lau? É só fazer esse planejamento aí e tomar a decisão. Pra você ver, né? Você estava continuou dedicando da mesma forma e as coisas aconteceram, né? Então, exatamente. Vamos ver, tem mais pergunta aí, ó. Tem qual a relação com a cidadania? Tá. A cidadania foi porque, como a expectativa era que em algum momento a minha empresa mandasse, quando a minha empresa me mandasse para algum lugar fora do país, eles iam bancar todo o visto. Então, tanto eu quanto o Marcelo, dependendo do país, teria condição de trabalhar, né? Um visto de trabalho. Como foi o caso do meu irmão, que foi pela empresa dele. Como a gente ia por nossa conta, a gente falou, bom,
qualquer país que a gente escolher, a gente vai precisar olhar visto. E isso com criança é perrengue. Por exemplo, nosso sonho de vida era ir para a Austrália de novo, que a gente se conheceu lá. Mas para ir para estudar com 2 crianças, as contas não iam fechar. A gente chegou a analisar, mas não ia fechar. Então, com a cidadania italiana, que o Marcelo já estava para tirar, ele é cidadão. Então, ele tem tanto direito de morar lá com todos os benefícios do que aqui no Brasil. E lá a gente tem muito mais benefícios sendo cidadão, né? Então, foi por isso que a gente usou a oportunidade também. É. Aí tem, ó, quanto tempo durou o planejamento com a Lau? Agora Nossa, o pessoal tá fazendo pergunta, que legal. Foram 10 sessões, né? E aí depois com o planejamento, entrega do planejamento financeiro, mas a gente faz o acompanhamento até hoje, né? Principalmente porque foram tendo essas mudanças, né? Agora é importante fazer esse acompanhamento, porque vocês vão mudar, a gente colocou os investimentos de forma para render para vocês estarem lá, né? Exatamente. E foi na 10ª sessão que a Lau entregou, assim, ó, é isso aqui, é tudo que vocês gastam, tudo que vocês têm, onde que vocês têm investido tudo. Assim, você consegue ver tudo, né? Eu que não conseguia ver nada, eu só conseguia ver meu salário mensal, eu tive todo um panorama de onde investir. Né? E muito melhor, assim, eu não precisei ir numa corretora e ficar na mão do corretor para fazer uma carteira para mim. A Lau fez uma carteira para mim, né? Então, assim, sem ganhar nada com isso, né? Assim, sem ter essa, né? Como é que fala lá? Assim, eles falam, comissão, né? Comissão. Então, é sempre pensando no cliente, né? Pensando no que é o melhor para ele. E aí até você falou, o legal é receber o planejamento depois disso. Por quê? Porque antes a gente foi trabalhando autoconhecimento, foi trabalhando toda, né, essa parte emocional, com racional junto, para receber o plano e estar mais pronta para implementar o plano, né? Então isso é bem importante, né? Deixa eu ver, tem mais perguntas aí, ó. Vocês iriam para outro lugar, não fosse a cidadania? Eu acho que já respondeu, né? Para Austrália. Né? Um dia iremos, gente, Austrália. Austrália é nosso sonho de vida. Mas vamos ver, quem sabe a Itália nos encante também. Quem sabe, né? Ó, a cidadania veio antes desse plano de levar a família, foi uma ideia para dar uma segurança financeira. Acho que a cidadania é uma forma de ir, né? Não é uma meio. Né? Ela não foi para dar segurança financeira, ela foi o que viabilizou a gente ir, né? Porque senão seria muito mais complexo. Por exemplo, as crianças com a cidadania, elas são cidadãs italianas, elas são cidadãs e elas têm direito a morar em qualquer lugar da União Europeia, com direito a escolas públicas, né, de excelente qualidade, a sistema público de saúde. Então, lá fica muito mais fácil do que a gente fazer isso num país, por exemplo, Estados Unidos, Austrália. Estados Unidos a gente não tinha muita vontade mesmo de morar pelo estilo de vida. Mas Austrália e Europa era o que a gente estava buscando mesmo. Tá, deixa eu ver aqui mais. Ó, lá, sem ter um salário fixo, é possível fazer um planejamento? Sim, porque se você tem, né, que seja um salário que varia, a gente faz, né, uma média e vai planejando. É importante ter um planejamento anual para a gente ver como que acompanha esse, né, esse salário, essa variação com as despesas. Dá sim. Você vai conseguir a cidadania por ser esposa? As crianças também. As crianças já respondeu, né? Por ser esposa... as crianças é automático. As crianças do Marcelo conseguindo, elas já vão ter. Eu, assim que tiver uma residência e comprovar que eu moro junto com eles, eu já tenho um visto. Um visto que dura aí 5 anos e depois eu posso renovar por tempo indeterminado, mas eu posso sim aplicar para minha naturalização, né? E aí eu viro cidadã, mas por naturalização na Itália. E aí para isso eu preciso falar italiano. Então um dos planos para esse ano no meu sabático também é aprender a falar italiano. Gente, olha isso, que maravilhoso! Aprender italiano é uma língua mais fácil, né? Então vai Tomara, já estou aqui meio tensa. Pois é. Não, vai. Deixa eu ver, sobre o planejamento... uma coisa que é importante que a gente também contabilizou no planejamento gente, muito importante para quem quer mudar, né? Porque, lembra, plano de saúde. Enquanto não tira a cidadania, não tem direito ao plano de saúde lá dos cidadãos, né? Então, tem que ir com um plano de saúde que você pode comprar aqui do Brasil, né? Por exemplo, se for comprar passagem, né? A passagem você compra, às vezes, com cartão de crédito, e às vezes você pode comprar, né? Já o bilhete de volta, você compra o bilhete de ida, o bilhete de volta, você tem direito a um seguro pelo cartão. Então, isso é uma forma de economizar. Ou senão vai ter que fazer um seguro saúde mesmo para ir. Outra coisa também é seguro de vida. Foi uma coisa que a gente viu, né? Por quê? A Paty, como estava aqui trabalhando aqui no Brasil, ela tinha um seguro de vida pela empresa, o Marcelo, por trabalhar, né, ser autônomo, ele tinha o seguro de vida dele.
A Paty saiu da empresa e vai ficar sem o seguro de vida, né? Como eles têm 2 filhos, o que a gente está vendo é de fazer um seguro temporário, né, até ela retomar o trabalho e aí ter algum seguro, alguma coisa, ou continuar com o seguro de vida privado, né? Então a gente está vendo isso também que é importante. Vamos ver, tem mais perguntas aí, ó. Vocês pensam em Você ficar fica lá. por lá um tempo determinado? Essa pergunta, gente, ela é muito engraçada. A minha sogra, ela fica falando que toda vez que eu me mudo para algum lugar, eu falo que é por um tempo determinado. E ela sempre quer construir coisa para as crianças. E eu falo, não, porque eu vou mudar. Não, porque eu vou mudar. Mas eu nunca mudo, eu fico lá. A Curitiba mesmo, eu falava que eu ia mudar, fiquei 5 anos na mesma casa. Dava para ter feito várias coisas. E agora eu tô fazendo a mesma coisa com ela, né? Ela fica brincando. Por quê? A ideia inicial é que a gente fique na Itália só 1 ano, que é o tempo de eu aprender a língua e aplicar para minha naturalização. Depois disso, durante esse ano, a gente teria explorado mais países da Europa que a gente tem vontade de morar. A Bélgica, por exemplo, onde meu irmão mora, é um deles. Mas para nossa entrada, para o nosso primeiro movimento, a Itália ia ser muito mais fácil. Então, por isso que a gente está indo. Vamos todos, os meninos vão para a escola, vamos todos aprender italiano. Eu, Marcelo e as crianças. Mas a ideia é que a gente vá para um outro país depois. Só que se a gente amar a Itália, gente, eu não conheço. Se a gente amar, falar, é aqui, vamos ficar aqui mais um tempo, a gente vai ficar. Então, é uma pergunta bem difícil de dizer agora. Sim. Mas a gente tem um curto plano aí, que é de aplicar para minha cidadania. Depois disso, a gente vai de novo avaliar. A gente fica ou a gente vai para outro país? Isso tanto que o planejamento financeiro, a gente fez, né, essa reserva, que é para 1 ano, mas tem uma reserva muito maior, né? Porque depois, o que vocês decidirem é que a gente vai determinar o que vai ser feito, né, com essa parte. Se é para comprar um imóvel aonde vocês forem ficar, né? Então, o planejamento também vai depender disso, né? E até a Paola perguntou se eu vou continuar participando desse processo, sim, né? Porque agora são os investimentos, a gente está terminando de investir para render para esse 1 ano aí, né? E depois a gente vai ver o que vai fazer também para quando, vamos comprar uma casa, vamos mudar de novo de país, né? Então a gente vai readaptar esse planejamento. Gente, é muito legal, pegando esse gancho, ter alguém assim, que eu confio muito, né? Então, ter a Lau nesse processo. Hoje, mais cedo, eu estava fazendo uma sessão com ela, porque eu estava com dinheiro na minha conta e que eu precisava investir. E é muito engraçado essas coisas de crença, porque eu falo assim, mas eu não quero tirar todo o meu dinheiro da poupança, só que todo esse dinheiro ele vai render muito mais fora do que na poupança. Mas a gente fica com aquela sensação de tirar tudo. Mas a Lau fala, é aqui, investe 30 aqui nesse, não sei quanto nesse, eu vou lá indo, eu vou investindo. Então a Lau, ela tem que me suportar nesse processo depois, até para me ajudar. Né? E como que eu resgato? Hoje ela me mostrou como que eu resgato, qual que eu vou ter que resgatar primeiro, porque alguns são de longo prazo, então vão render mais se eu esperar mais. Outros são de curto prazo, então se eu precisar lá na Europa, eu pego daquele fundo. Então eu tenho toda uma carteira que ela fez para mim e eu só fui lá e apliquei. Até alguém perguntou, deixa eu ver, a Patrícia Vila, legal, Paty, parabéns por conseguir esse sonho, Lau, que sucesso, obrigada. Aí a Laura perguntou, que tipo de investimento seria esse? Então, Laura, o que acontece? Para os primeiros meses, a gente colocou um investimento de liquidez diária, como, por exemplo, um CDB, 100% liquidez diária, 100% da CDI, um tesouro direto, ou a conta no conta, que ela rende 100% da CDI e você consegue resgatar ela no mesmo dia, na mesma hora. Né? Então, essa é a primeira reserva. E depois você vai passando para outras reservas, fundos DI, depois fundos de renda fixa, né? Até chegar, os mais agressivos, vamos dizer, os mais arriscados são os últimos, que é depois de 1 ano, esse dinheiro que a gente vai usar para outras coisas, seja para uma reserva de emergência, para comprar uma casa, né? São os últimos a serem resgatados. Então tem uma ordem, é importante você colocar uma ordem de resgate por liquidez, por tipo de investimento. Então sempre primeiro os de renda fixa bem conservador, depois você vai colocando os multimercados e renda variável, né? Olha essa pergunta da Paola. Seria possível sem o Marcelo trabalhar remoto? Sim. A gente só colocou o trabalho do Marcelo nessa conta, se eu for te falar bem a verdade, na última sessão agora. Sei lá, 2 semanas atrás que a gente colocou o que o Marcelo ganha nessa conta. Porque antes a gente estava incerto se ele ia continuar ou não. Então, todo esse plano, ele ia ser considerado sem o trabalho remoto do Marcelo. Então, foi quase que um bônus. A gente falou, que ótimo, deu uma tranquilidade a mais. Mas a gente ia seguir o plano
com essa reserva que a gente tinha ali. E, claro, os dois iam tentar se recolocar ali, né? Então, sim, e aí, gente, uma coisa também, a gente é extremamente conservador, né? Por exemplo, se a gente definiu que a meta lá é gastar X, a gente sempre coloca um pouco a mais. Ah, é um ano? Não, a nossa reserva, na verdade, é 13 meses, um dinheiro fácil e ainda tem mais uma reserva de mais muito tempo, né? Então, tem que ser conservador. Né? Exatamente. Olha, no final, o máximo que pode acontecer é sobrar muito dinheiro para comprar uma casa, para comprar um negócio. Então é bom ser conservador. Né? Ô, gente, eu nem acredito quando a Lau fala essas coisas, porque não tô brincando, eu já repeti isso, mas eu não acreditava que eu tinha dinheiro para isso, de verdade. Depois de fazer esse processo que a gente via e ela falava, olha isso, porque a gente fica tão imersa no nosso salário ali de cada mês, os gastos que a gente tem todo mês, escola das crianças, isso, que a gente não para pensar no todo, né? A gente não coloca tudo numa planilha, assim. Pelo menos eu não colocava, né? Sim, então, para mim, isso foi muito... Acho que foi isso aí que fez. Ó, agora pode ir tranquila, a hora é agora. Sim, e aquilo que a gente falou, né? O medo vem de falta de informação. Acho que vocês tinham... Né, faltava informação sobre a vida de vocês, sobre o que era viver lá, qual que era o custo. E, às vezes, as crenças, né? Então, a gente fez todo esse trabalho. Ah, a Patrícia, lá, encantada do seu trabalho. Ah, obrigada, Patrícia. É um prazer. Eu falo que é um prazer participar dos sonhos das pessoas. Eu amo quando as pessoas... Né, quando você me contou, vai dar certo, né? A gente comemora junto, a gente chora junto, a gente comemora junto, a gente tá sempre junto, né? Olá, aproveitando, depois eu vou responder as outras duas que estão ali, mas aproveitando esse gancho que a Paty falou ali, que tá encantada com o seu trabalho, tem mais algum caso, assim, parecido com o meu, de alguém, ou diferente, de alguém também que foi, que descobriu que dava para morar fora, ou alguém que, sei lá, usou toda essa visibilidade do planejamento financeiro para mudar de vida, para mudar totalmente a carreira, ou para parar de trabalhar, enfim, não sei. Não, eu falo que o planejamento financeiro, às vezes, é para coisas pequenas, porque, às vezes, o que é, por exemplo, uma mudança de país é uma coisa grande, né, para muita gente, né, para outros pode ser pequeno. Ou, por exemplo, às vezes, fazer uma viagem. Eu tenho cliente que isso é uma coisa grande, né, então a pessoa, não consigo fazer uma viagem. Não tenho dinheiro para isso. E você fazer um planejamento e a pessoa fazer a viagem, tirar foto e te mandar e estou aqui. Isso para mim, eu falo, é uma das coisas que eu sou grata nesse trabalho, é a minha missão de vida, né? Então, fazer viagem, planejamento já ajudou a fazer viagem. Mobiliar a casa, né? Às vezes, a pessoa construiu a casa, não tenho dinheiro, não conseguia poupar para mobiliar a casa, então a gente fez todo o planejamento e ela comprou os móveis à vista ainda, o que, né, ajudou pra caramba. Já tô vendo até ali, quero ser nome, a Soraya, eu quero ser nome digital. Me ajuda. Ô, gente, estão juntos. E eu vou te falar, vou contar para vocês, eu não tinha contado antes, mas a Lau, ela também vem de histórico de mundo corporativo e super trabalhava, ela e o marido corporativo, e ela saiu. Hoje ela é coach financeira e ela, gente, está toda hora numa viagem diferente. Vai para a Europa 3 vezes no ano. Eu falo, meu Deus, a pessoa que planeja o seu dinheiro faz tudo. Sim. E é para fazer isso, é encontrar o que você gosta e viver essa vida, né? Todos os dias, né? E aí, então, vou voltando aos exemplos. Teve gente que mobiliou a casa, teve gente que... Transição de emprego, que aí, por exemplo, quem quer ser nome digital, né? Eu fiz uma transição de emprego e foi um planejamento, né? Por exemplo, eu trabalhava também no mundo corporativo. A gente começou a poupar um tempo antes, porque eu já queria sair do meu emprego. Porque a gente não sai do emprego e começa a ganhar no outro dia, né? Quem faz transição para ser empresária, para ter o próprio negócio, você não começa a ganhar no outro dia. Então, eu fui fazendo uma transição, tanto que eu fiquei 1 ano sem renda, mas como a gente tinha poupado, feito uma reserva, foi tranquilo. Para hoje, ter a minha renda, ter minhas empresas, então foi uma transição bem... É muito mais fácil, né? Quando você tem tudo isso, né? E aí tem gente já perguntando, a Laura, é importante, interessante fazer esse planejamento financeiro, mesmo sem estar indo morar fora. Se você não tiver nenhum sonho, não precisa. Agora, se você tiver sonho, tiver objetivo na vida, né? Alguma coisa que você quer conquistar, é super importante, Laura, porque ajuda você a se organizar, a poupar naquilo que às vezes não faz sentido, a gastar bem, que eu falo que tem que saber gastar bem, né? E aquilo que você falou, eu gosto de coisas saudáveis. Então, é para continuar gastando com isso, né? Faz sentido, né? Saber investir
e aí atingir todos os sonhos. Eu falo, né? É planejar, viver bem o dia a dia, né? Então, o planejamento ajuda nisso, né? E não precisa, igual ela tá falando, se não tiver sonho, não vai fazer tanta diferença. Mas não precisa saber qual que é o sonho na hora, porque Quem não tem, gente, era muito engraçado. Eu e o descobre. Marcelo, a gente ficava assim, um olhando pro outro, a Lau falava, mas qual que é o sonho daqui 5 anos? Aí a gente olhava assim, nossa, a gente nunca falou sobre isso. E um sonho daqui 10 anos, a gente, ai meu Deus, o que que é? Aí era o mais engraçado, a gente matava lá, porque era assim, tá bom, então vai ser comprar uma casa fora do país daqui 5 anos. Aí na outra sessão, lá pode mudar, não é esse mais o nosso sonho. E era bem isso. Até a gente ir acostumando e tornando realidade. Hoje o que as pessoas veem do meu movimento é que eu contei para todo mundo em novembro, quando eu já estava mudando. Mas isso tudo foi digerido semana após semana nas sessões com a Lau. Sim. E a gente falava, tá, e agora? A gente pode mudar a rota, a gente pode... onde que a gente precisa investir mais? Mas ele foi muito andando junto, né? Se não Sim. fosse essa questão financeira, eu não teria mesmo arriscado. E muda mesmo. Muda muito. E muda mesmo. Tanto que eu, por exemplo, a primeira sessão a gente define quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Aí eu até brinco com os meus clientes, falo assim, não se preocupe, eu não estou escrevendo na pedra. Eu vou perguntar isso todas as sessões, porque a gente muda, porque a gente começa a trabalhar autoconhecimento e às vezes você resgata coisas, né? E coisas da sua infância que você queria, né? Então muda, né? E às Fora vezes que, pode... fora que eu tenho um marido de peixes, que ele, nem sei se ele tá me vendo e ouvindo, mas ele na primeira sessão, gente, então estamos indo pra Itália, vamos supor. Na outra sessão, ele, então, lá, mas a gente tava pensando aqui, assim, quem sabe Canadá, sei lá, ele vinha com umas coisas muito loucas. Assim, ou então, quem sabe a gente fica no Brasil e compra uma casa. Eu falava, Marcelo, socorro, não. Então a gente ia conversando. E não tem importância mudar. Eu falo isso, não tem importância, por exemplo. Mas desde que você tenha pelo menos, eu vou planejar pelo menos a minha independência financeira. Agora o que você poupa além, nesse ano eu vou decidir fazer uma viagem. Pronto, é esse dinheiro que você poupou além, né? Então é importante ter alguns planejamentos. Da parte do Marcelo era mudar de país. E mesmo assim a gente tem uma reserva que já é uma reserva do futuro. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Então não tem importância mudar, não. Quanto custa em média um coach financeiro? Laura, tudo vai depender. Por exemplo, tem gente que precisa de 10 sessões, 12 sessões. Então, tem que, de acordo com o seu, vamos dizer, problema, né? Tá endividado, não consegue poupar, né? E aí tudo depende de quantas sessões a gente gasta. Então, vai variar bastante. É só me mandar uma mensagem que me conta quais são os seus problemas. Já que não tem sonhos, tem algum problema mesmo, algum aí. Gente, se não tem sonho, também tem. Todo mundo tem sonho, né? Mas se não tem algo assim, eu fiquei encantada com a independência financeira. Eu quero ela ainda, só que eu fico assim, lá, daqui a pouco eu penso nela. Mas se você tá ótima na sua casa, não quer mudar de país, não quer mudar de trabalho, começa a planejar a sua independência financeira. Sim. Com 55 anos, você para de trabalhar e fica ganhando o mesmo dinheiro que você ganhava quando trabalhava. Maravilhoso. Sim, e hoje, ainda mais com o governo, né, gente? Não dá para depender mais do INSS, né? Pensar que o teto 6 mil, né? 5 mil e pouco, né? Então, e é o teto, né, gente? Então, quem não quer viver com isso, é bom começar a planejar independência financeira. E às vezes para fazer o que gosta, né? Fazer algum hobby, né? Tem algumas perguntas aqui que ficaram para trás. Me perguntaram com o que o Marcelo trabalha, porque ele trabalha remoto. Ele trabalha numa empresa de esportes. Então, a empresa dele é em Londres. E eles não têm escritório físico no Brasil. Então, por isso que ele trabalha remoto. Ele ainda vai atender o Brasil, vai trabalhar para o Brasil. Mas como ele trabalhava de casa no Brasil, ele pode trabalhar de casa na Europa, mas no fuso do Brasil. Mas ele trabalha com estatísticas de esportes para sites que vende para sites de apostas. Você se muda quando? Eu me mudo daqui uma semana, domingo que vem. Eu estou indo, na verdade, para Bélgica. A mala tá quase pronta? Tá, né? Eu tenho que fazer mala hoje, porque amanhã eu tô indo para BH. Então, assim, tô finalizando mala hoje. Amanhã a gente vai para BH, mas no domingo eu já tô indo. Estamos indo para Bélgica. Eu fico um tempinho na Bélgica, na casa do meu irmão, enquanto o Marcelo termina o processo de cidadania na Itália. Quando ele estiver nos finalmente, que eu precisar levar as crianças para a Itália para fazer identidade, eu vou junto e aí a gente já vai explorar ali algumas cidades que a gente já mapeou, procurar o aluguel e fixar a base. Esse ano eu ainda vou visitar vocês. Pois é, isso aí. O bom de ter um monte de amigo morando fora é isso, né, gente? Aí economiza dinheiro, a gente fica na casa dele. Exatamente. As idades das crianças iria com o neném pequeno, influenciou positivamente a idade das crianças, porque se fosse pequeno ainda eu ia, se a Clarinha tivesse 6 meses, 4 meses, eu ia, eu ia.
porque era a segunda filha. Talvez no primeiro filho ainda não, né? É um pouco mais difícil. Mas com a Clarinha eu ia. Se eu tivesse grávida agora, eu ia. A única coisa que influenciou positivamente que eu digo é porque se eles tivessem, sei lá, 10 anos, eu ia ter que pensar um pouquinho mais o quanto eu queria bancar a parte emocional deles. Talvez também desse tudo certo, né? Talvez, mas eu teria um trabalho mais emocional para fazer com eles. Então eu teria que estar ainda mais segura da minha decisão. Mas tudo bem, sabe? Eu, assim, depois eu conto para vocês, porque com certeza quando ele tiver uns 10 anos eu vou estar mudando de novo. Sim, ó, já tem, ó, por que vocês estão procurando cidades menores? Mas porque, como eu vou estar de sabático, e o meu intuito nesse momento não é trabalhar numa empresa, nesse momento agora. Pode ser que daqui a pouco seja, tá? Então, assim, daqui a pouco, deu 6 meses, estou ali, já estudei italiano, eu vou mandar meus currículos, daqui a pouco eu estou em Milão, vamos supor, trabalhando. Mas agora, nesse início, como o meu intuito é estudar italiano, é fazer a adaptação das crianças, falei, gente, para que morar numa cidade grande? Se cidade grande já é onde eu vou morar quando eu estiver trabalhando. Então, eu prefiro aproveitar esse tempo sabático para estar numa cidade menor. Mas eu não gosto de cidade minúscula, eu gosto de cidade que tem estrutura. Então, eu vou aí conhecer algumas cidades que tenham qualidade de vida, que tenham parques perto, que tenha fácil acesso, que a gente possa andar a pé, bicicleta e tudo. E estando próximo, às vezes, a algum centro, né? Porque qualquer coisa, quer fazer uma coisa diferente, quer ir no museu, quer alguma coisa, vai. Ali tudo é muito próximo, né? Ó, tem a Laura. Laura, você atende à distância ou somente presencial? A distância, presencial. Quando eu atendi a Paty, eu estava morando... Aliás, eu sou praticamente uma nômade digital também. Eu não falo nômade digital porque parece que é um emprego isso. Não, eu sou coach, planejadora, economista financeira. Mas eu estava morando em Salvador e atendendo a Paty em Curitiba, né? Então agora eu estou morando em São Paulo, mas viajando Brasil, fora, e aí atendendo meus clientes. Tenho clientes fora, tenho clientes na África, clientes na Europa, então, brasileiros, né? Então, sempre foi por Skype. Sempre foi por Skype. Mas você, Laura, você mora onde? Se for em São Paulo... A Laura mora perto de BH. Ela mora pertinho de BH. De vez em quando eu vou a BH. A gente pode fazer, às vezes, alguma presencial, que eu adoro conhecer meus clientes, tomar café. Se gostar de vinho, tomar um vinho juntos também. Ó, tem aí alguém perguntando se você trabalha com o quê? Se é pra eu mim, acho que é pra você. Né? Provavelmente. Eu trabalho... Agora eu não tô trabalhando, né? Saí no finalzinho de dezembro, mas eu fiz minha carreira em RH. Em recursos humanos, na parte de desenvolvimento organizacional. Depois eu acabei assumindo no meu último cargo uma posição de gerente de RH, que eles chamam de business partner nas grandes empresas. Ó, já tem aí. Como você lida com a falta da família, do contato, principalmente das crianças com os avós? E me perguntaram isso ontem na outra live que eu fiz, mas eu já morava em Curitiba. Eu já estava sozinha em Curitiba. Eu e o Marcelo sem nenhum familiar por perto. Então a gente já fez um teste, né? A gente já fez ali um piloto de como que seria. Mas a gente tem sim, eu tenho minha sogra com uma flexibilidade maior, vai estar visitando a gente mais frequente lá, então isso eu vou poder responder melhor quando eu estiver lá, mas eu já digo que eu já vivia isso em Curitiba. Sim, e tem seu irmão lá na Europa. Exato, né? Agora eu vou estar mais próxima do meu irmão e das minhas sobrinhas, se for pensar por esse lado. Ó, tem a Patrícia, vem a BH lá, pode deixar, vou fazer um evento aí, depois vou avisar, pode deixar. Olha, meu sonho é voltar para a Austrália. Também ficou lá, ó, qualidade de vida, né? Eu acho que é isso, né? Até mostrar essa experiência para os filhos, né? Aí a Patrícia, ó, eu que perguntei isso dos avós ontem, seria meu maior medo. E eu acho que eu falo muito, assim, eu falo até aqui agora, assim, com a minha sogra, que em Curitiba a gente vinha, vamos supor, sei lá, 3 vezes no ano. Uma vez por trimestre. Não era mais que isso, gente. Eu não ia uma vez por mês. Eu já ia uma vez por trimestre. A minha sogra acabava indo mais. Ela fala que o limite dela é 2 meses longe. Mas assim, quando vinha ou quando eu ia para BH, era fim de semana. Então assim, 3 dias batidão, fico vendo minhas amigas. Então aquele contato de ficar constante com os avós, da minha parte não tinha tanto. Era mais fim de semana e tudo, com a família, assim, vai pra casa da Bisa, né? É uma festa, eu adoro, vou morrer de saudade disso. Mas quando eu estiver lá, e, por exemplo, meu pai for visitar, vai ser 20 dias grudado nele. Quando a minha sogra for visitar, vai ser 1 mês grudado nela. Então, assim, a intensidade é maior quando você mora fora,
Mas sim, você tem essa sensação de que você tá muito longe. Sim. Mas Eu me também sentia mais próxima, assim, morei quando em eu tava Salvador. fora. Gente, morei em Salvador é outro país, porque era muito É, difícil ir pra lá. Quase ninguém ia, só meus pais, e não era sempre. Então, é, Salvador também é outro país, né? é, E outra coisa também, eu acho importante às vezes ter. Né, nada, eu falo, nada é para sempre, né? Você pode ir lá e não gostar e voltar pro Brasil. O que impede, né? exato, E exatamente. aí, e também, eu acho importante às vezes ter essa fase de ficar um pouco distante para se conhecer e, né, se identificar, né? Você tem um conhecimento maior sobre você mesmo, né? Então, eu acho que Exatamente. a gente ganha muito com isso, né? E olha que eu sou apaixonada pela família, me dou super bem. Isso aí. Deixa eu ver, já são, ó, daqui a pouco senão vai cortar a nossa Temos que live, já. né? Exato, corta daqui 7 minutinhos. Daqui 7 minutos. Vamos ver o que é mais que faltou. Dos Ó, investimentos a gente falou, né? Da ordem, colocar a ordem de resgate. E aí depois, né, quando vocês, até tem tem a ver até com o uma que a pergunta. Paula já perguntou, que Exatamente. é exatamente sobre isso, né? Chegando lá, como que vai ser, né? Então, o Marcelo já tem conta lá, a Paty vai abrir uma conta lá. Gente, hoje com as contas digitais está muito mais fácil abrir conta no exterior, tá? Então, aquela coisa que era, né, burocrática não é mais lá também. Então, você consegue abrir uma conta digital tendo, né, um comprovante ali fácil de residência, ou, né, que esteja ali. Você abre a conta e aí você tem a sua conta no Brasil. É só você usar, tipo, o TransferWise, né? Para transferir, você emite um boleto, né, em euro e transfere para sua conta lá na Europa, né? Então, resgata o investimento, transfere para a conta corrente, paga um boleto e o dinheiro chega lá na conta da Europa, tá? Então, não tem nenhum segredo. A conta na corretora, você consegue mexer lá da Europa. Por exemplo, a XP, que é a maior, que eu vou falar que é a que eu mais conheço. Eu invisto em várias, né? Mas a XP que é a mais conhecida. A XP, às vezes, pode dar algum problema com o token e precisar de ativar com o número do celular, ou seja, com o número do celular que você tinha aqui no Brasil. Ele não permite que seja um número no exterior. Então, o que você faz? Entra em contato com o assessor, fala, estou fora do país, que ele desativa esse token e você consegue entrar na sua conta normalmente e fazer as movimentações. Então, com isso não tem problema. O que eu falei, depois de passar um ano, aí que tem que tomar a decisão. Vamos voltar para o Brasil, vamos para outro lugar, aí fazer a saída, né, da saída definitiva do país, e aí tem que mudar a conta no Brasil, mudar com os investimentos. Aí que tem que tomar essa decisão. Mas nesse ano que tiver lá, dá para ficar resgatando os investimentos normal, pagando imposto normal, não vai mudar nada, tá? Eu acho que é isso depois. Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? uma das pessoas naqueles quadrinhos lá que eu mandei, a maioria das perguntas vieram aqui e já estava na nossa fala, por isso que eu Legal. não trouxe. Mas uma das perguntas era se eu fiz renda extra para conseguir fazer esse movimento. E é até bom eu finalizar já com essa resposta, que eu não fiz renda extra e eu acho ela super importante. A Lau fala muito da renda extra. Eu nunca tinha um olhar para renda extra. Eu falava, gente, não, eu já dedico pra caramba no meu trabalho, ainda vou pensar em renda extra, mas é muito possível. Muitas vezes as pessoas unem hobbies dela com renda extra. Por exemplo, as pessoas sabem, eu adoro dar aula de yoga, mas eu nunca cobrei por nenhuma aula de yoga que eu dei. Mas se eu quisesse fazer uma renda extra, quem sabe eu não faria. Só que para mim não fazia tanto sentido. Mas a renda extra ela é importante, a Lau fala disso, mas eu não tive. Então, é legal e eu acho que eu recomendo tanto a Lau por causa disso, porque eu não tive renda extra. E eu não sabia que eu tinha dinheiro para realizar esse movimento. A Lau acha dinheiro, assim, de repente ela pega suas finanças. Eu atraio, as coisas e ela fala, acontecem. você pode, você tem. A gente fica super feliz, sai empolgado das sessões. E foi é um prazer ver realizando sonhos e a gente compartilha desse momento junto, né? Isso aí. E comemora junto, né? Isso aí. A Paula, sucesso pra você, Paty, desejo as melhores coisas nessa Obrigada. etapa. Lau, vou lembrar de você em breve. Obrigada, gente. Adorei essa live, é muito isso bom, aí. porque a gente tá é uma comemoração isso, né? Gente, uma despedida do Brasil minha, porque e depois, mais pra frente, a gente vai fazer uma live junto pra contar como que tá o planejamento financeiro, como que a gente fez, tá? Então, exato. Isso aí. Agora já é os finalmente aqui. Então, hoje é minha última noite aqui em Rio Preto. Amanhã BH. Domingo, sexta-feira São Paulo. E domingo Guarulhos. E daí começa a aventura. Partiu a Europa. Muito obrigada, gente. Obrigada, obrigada Paty, a todo mundo. Obrigada, aí. Lau.
Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau. Boa noite, Tchau. gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.